Senhor está nesse lugar, amém? Quero saudar a igreja do Senhor com a paz, amém? Está feliz nessa noite? Amém. Quem veio nessa noite para buscar mais de Deus? Glória a Deus, aleluia. Sempre que a gente vem à casa do Senhor, a gente tem que ter um propósito no nosso coração, né? Sempre digo isso. Quando a gente vai à casa do Senhor, é a coisa mais importante daquele domingo, do dia, né? Que a gente vai fazer. A gente já tem que se levantar de manhã pensando, hoje eu vou à casa do Senhor. Glória a E aí eu Deus. digo aquele versículo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes não estamos tão alegres, às vezes não estamos tão dispostos, às vezes estamos enfrentando lutas, dificuldades, barreiras, situações. Mas quando vamos à casa do Senhor, devemos vir para a casa do Senhor com uma expectativa. Glória a Deus. E eu já estou com essa expectativa no meu coração desde a semana passada. Glória a Deus. Quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Vocês vão sentar um pouquinho, descansem. Façam o que eu não posso fazer nesse momento, amém? Queridos, o pastor Alessandro me pediu que eu trouxesse essa palavra, e a pastora Andréia. Eu me sinto honrado de poder trazer a palavra do Senhor nessa casa. Essa casa que eu conheço há uns 2 anos já. O Senhor me trouxe aqui. Ele sabe por quê. Glória a Deus. Deus conhece todos os nossos caminhos. E Ele sabe por que você veio aqui nessa noite. Não é em vão que você está aqui. E não é em vão que Deus deu essa palavra. A palavra do Senhor, ela nunca é em vão, né? E eu digo para vocês, a semana passada, quando terminou o culto aqui no domingo, eu estava aqui, eu e meu esposo, e quando eu fui para minha casa, o Senhor me deu essa palavra. Quando a pastora, eu tinha certeza que hoje eu tinha que trazer essa palavra aqui. Aleluia. Quando a pastora Andréia falou Glória a Deus. que era para eu trazer uma palavra nessa noite, eu já sabia. Eu digo para vocês, eu não sei se tenho o dom de pregar, eu não sei. Eu só sei que eu tenho o dom de amar o Senhor. Aleluia. De amar a palavra do Senhor. Esse é o maior dom, a gente tem que amar a palavra do Senhor. Amém. E eu confesso para vocês que depois eu fiquei pensando, Senhor, mas que palavra é essa? Essa palavra é uma palavra forte. E eu quero que vocês abram comigo a Bíblia, lá no Velho Testamento, no 1 Reis, e nós vamos falar hoje de um homem da Bíblia, muito conhecido de todos aqui, que conhecem a palavra do Senhor. Vocês vão saber quem é quando eu começar a falar, em 1 Reis, capítulo 19. E às vezes, a gente se pergunta assim, mas por que essa palavra? Eu tenho certeza que para alguém, essa palavra nessa noite vai ser muito forte. Aleluia. Alguém que veio nessa noite buscar algo do Senhor. Alguém que veio procurar uma resposta. Algo que estava procurando, estava precisando. Como se dissesse sozinho no seu quarto, Senhor, fala comigo. Se você disse isso, Senhor, fala comigo, se prepare. Hoje o Senhor quer falar contigo, amém? Como Deus é maravilhoso, né? Quando Ele quer falar, Ele fala. Glória a Deus. Ele vai mover céus e terra, mas Ele vai falar. Se você estiver disposto a obedecer, grandes coisas Ele vai fazer. Deus, Senhor. Porque não convém só a nós ouvir, mas também obedecer. Amém. E quando ouvimos e obedecemos, isso vai gerar muitas bênçãos na vida daquele que pratica, né? Aleluia. A palavra do Senhor, ela é para ser praticada. A palavra do Senhor diz que a gente não tem que ser só ouvintes, mas praticantes, amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, vamos ler comigo. Eu vou ler só um versículo para a gente começar, tá? 1 de Reis, tá? Primeira carta de Reis, no capítulo 19, eu vou ler só o verso 9. Diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias?
Amém? Podemos assentar. Aleluia. Deus. Palavra forte, né? Será que o Senhor quer nos dizer nessa noite? Aleluia. Será que você veio buscar aqui nessa noite? Eu não sei. A maioria dos irmãos que estão aqui nessa noite eu não conheço tão bem. Glória a Deus, Senhor. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O nosso Deus, Ele nos conhece Glória a Deus, Senhor. muito além daquilo que a gente pode imaginar. Aleluia. Nós podemos nos esconder das pessoas, do pastor, dos nossos pais. Verdade, Senhor. Nós podemos nos ocultar de muitas formas. Glória a Do Deus. esposo, da esposa, podemos até ter segredos. Glória a Deus. Mas o nosso Deus, Ele que nos formou. A palavra de Deus diz que Ele nos formou no ventre da nossa mãe. A palavra do Senhor diz que ainda não tinha sido formado o nosso ser lá dentro da nossa mãe. E Ele já conhecia todos os nossos Glória a dias. Deus. Aleluia. Então, assim, ó, não podemos nos enganar. É verdade. Não tem um dia sequer que o Senhor não olhe para nós. Aleluia. E eu começo a falar para você sobre esse homem, esse grande homem profeta de Deus. E já o nome dele já vai dizer Elias, que significa Yahvé é Deus, Glória o a Senhor é Deus. Esse era o significado desse homem, chamado por Deus. E agora vocês vão começar a entrar nessa história comigo e vão começar a entender o que Deus quer falar contigo nesta noite. Porque Aleluia. apesar de ser um homem lá do Velho Testamento, tantos anos já foi escrito sobre ele, mas nesta noite o Espírito do Senhor está aqui. Glória a Deus. Aquele mesmo Espírito que andou com Elias. E Elias era um homem, um profeta de Deus, chamado por Deus para fazer grandes milagres. E quem conhece a história de Elias já sabe, mas vou falar porque muitos não sabem ainda. Esse homem, quando ele orava, parava a chuva. Se ele orava de novo, a chuva podia voltar. Esse homem previu a seca em Israel. Esse homem fez ressuscitar o filho da viúva. Esse homem foi um homem de grande intimidade com Deus. Pensa uma pessoa de grande intimidade com Deus. E eu penso como é importante a gente ter intimidade com Deus. Mas a intimidade com Deus, a gente não consegue ela só dizendo, Senhor, olha para mim. Não. A intimidade com Deus começa quando a gente começa a dizer, Senhor, eu não sou nada. Tu és mais do que tudo. Senhor, convém que eu diminua e que tu cresça. E eu digo isso, eu acho que é por isso que eu estou tão pequena, né? Eu sempre digo isso. Senhor, convém que eu diminua. Mas aqui é só para nós descontrair. E eu sempre digo, Senhor, convém que eu diminua. Sabe? Falar a palavra do Senhor é algo tão sobrenatural que a gente precisa que Ele use a boca da gente. E aquele homem era um homem assim, que Deus começou a usar ele muito poderosamente naquele tempo. Certa vez, e eu quero que vocês leiam em casa, eu quero que vocês marquem todo o capítulo 18, 17, o 18, e ali hoje nós lemos um pedacinho 19. Eu quero que vocês marquem e leiam quanta coisa que Deus usou esse homem. Quantas coisas que Deus já usou você. Quantas coisas que Deus já fez na sua vida. Você já pensou nisso? Nós temos um tempo que às vezes a gente fica só preocupado em que vamos receber, o que eu vou conseguir no fim do mês, qual é a bênção que eu preciso. Mas quanto que Deus já usou você? Sabe quando você entra por aquela porta e dá um abraço, dá um sorriso, tem uma palavra, um aperto de mão, Deus está usando você? E está usando a mim também. Pensa quanto nós podemos ser diferença na vida das pessoas. Nós não fomos chamados para viver para nós mesmos. Nós temos que seguir os passos de Jesus e Ele fez a diferença. E nós temos que ser diferença no mundo.
Você faz diferença no mundo. Você tem que ser a diferença na sua família. Sabe que eu me lembro quando eu me converti, isso já faz muitos anos. E o meu marido não era convertido. E eu aprendi que eu tinha que ser diferença na minha casa. Foi luta? Foi. É luta para a gente ser a diferença na nossa casa. Hoje o pastor falou aqui, a primeira palavra que ele falou, o sal da terra e a luz do mundo, né? E quantas vezes, né, nós queremos ser a luz dentro da nossa casa e às vezes aqueles que estão na nossa volta não acreditam. É verdade. Às vezes, como dizem, né, o santo de casa não faz milagre, mas o quanto nós precisamos buscar Deus para ser realmente luz dentro da nossa casa. Deus, aleluia. Aqui nós temos famílias. Nós precisamos nessa geração ser luz aonde quer que a gente vá. Mas tem que começar lá dentro da nossa casa. Glória a Deus, Senhor. Se nós não conseguirmos ser um bom testemunho dentro da nossa casa, dificilmente vamos ser bom testemunho lá fora. É verdade. A nossa casa sempre pode ser um reflexo da presença de Deus em nós. E eu olhando para esse homem, Elias, um profeta de Deus, cheio das experiências que ele tinha, de ser muito usado por Deus. Porém, ele era um homem que ele falava a palavra de Deus e o povo não obedecia. Quantas vezes, né, a gente fala e as pessoas zombam. Glória a Deus. Eu quero te dizer, Deus é a nossa justiça. Aleluia. Glória a Deus. Eles podem zombar de nós, mas não adianta. Deus sempre ele vai ser a nossa justiça. Aleluia. O importante sempre é que nós tenhamos sido confirmados na palavra de Deus. Não deixarmos levar pelo mundo. Glória a Deus. E eu fico olhando esse profeta, que certa vez, né, ele era muito usado. E você sabe, quem conhece a história de Elias aqui? Alguém conhece? Glória Não? a Deus, Não? aleluia. Alguns conhecem pouco? Amém, Senhor. Então, esse homem teve uma grande batalha. Para nós chegar onde nós estávamos, no capítulo 19, ele teve muita gente, muitos profetas inimigos, muitos inimigos que se levantavam. Hoje nós vemos ao nosso redor muitos inimigos se levantam contra nós. Muitos nos difamam, muitos nos colocam para baixo, mas maior é aquele que está conosco, amém? Então eu quero dizer para vocês que esse homem teve uma batalha ferrenha, o que levou ele para dentro dessa caverna, como nós lemos. Ele teve que enfrentar todos os profetas naquela época que eram de Baal, que eram os profetas inimigos, que se levantavam contra a nação de Israel. E Elias fez uma prova com esses profetas, eram 450, e fez uma prova com eles. E nessa prova ele saiu vencedor. Deus estava com ele, Deus estava com Elias. Agora eu pergunto para ti, você tem certeza no seu coração que Deus está com você? Glória a Deus, Senhor. Você crê? Você que um dia aceitou a Jesus, você tem certeza que Ele está com você? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que não pode haver dúvida no nosso coração. E a gente não pode servir a dois senhores. Ou nós servimos ao Deus verdadeiro, ou servimos ao Deus desse mundo. Glória a Deus. E se um dia tomamos uma decisão de servir um Deus verdadeiro, é por Ele que nós vamos pelejar, e é com Ele que nós vamos andar, e não importa o que possa acontecer. Senhor, glória a Deus. E esse homem de Deus, ele fez isso. Pelejou contra os inimigos, e olha o que aconteceu. Ele teve que se retirar. Ele teve que sair fora. Ele teve que ir para as cavernas, porque ele foi jurado de morte. Sabe, muitas vezes a gente tem uma boa intenção em tudo. Porém, a gente tem que ver onde está o nosso coração. Onde estava o coração de Elias? De um homem tão poderoso, que fez tantas coisas diante de Deus, e que de repente
as coisas começaram a decair para ele. Quantas vezes nós, né, precisamos nos retirar, nos tocar nas cavernas? É uma fraqueza? É uma fraqueza ir para dentro das cavernas? Nos retirar muitas vezes quando a situação não é boa? Mas a caverna, ela tem muitos sentidos. E eu quero dizer para vocês, eu anotei umas coisas aqui para nós falar. Que a caverna, muitas vezes, ela é como uma pessoa que está entrando numa depressão. É como uma pessoa assim que ela perdeu o gosto pela vida. Mas como aquele homem de Deus, que foi tão usado por Deus, como uma mulher de Deus tão usada por Deus, vai se deixar levar agora e entrar para dentro das cavernas até o ponto de pedir para Deus a morte? É verdade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pense comigo. É verdade. É um extremo quando a gente chega a dizer para Deus: eu não quero mais viver. Mas quantos aqui muitas vezes tiveram vontade de desistir? E não é isso que Deus quer. Eu sei que você está aqui nessa noite e você já teve essa vontade. Mas Deus te diz nesta noite: não é isso que eu quero. Glória a Deus, aleluia. Nessa passagem que nós lemos, Deus disse assim para ele, vou ler com vocês para nós pensar de novo. Olha comigo, olha o que ele está dizendo. Oh, glória a Deus. Ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Oh, glória a Elias? Deus, aleluia. O Senhor não disse para ele: o que tu fazes aí, Elias? Ele disse: o que fazes aqui, Elias? Por que ele disse isso? Porque Deus estava com ele dentro daquela caverna. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você pense comigo hoje, nessa noite. O Senhor está dentro de qualquer situação contigo. Amém, amém. Mesmo que você tenha pedido a morte, mesmo que você tenha desistido, mesmo que a situação está difícil, mesmo que ainda que você não desistiu, mas você está pensando em desistir, Glória a Deus. o Senhor está ali. Amém. E vocês acham que Deus não sabia por que Elias estava ali? O nosso Deus, que é todo poderoso, que conhece tudo de nós, Ele sabia. Glória a Deus. Mas sabe quando uma pessoa começa a querer entrar para dentro do quarto e ficar muito tempo, que não seja para orar? Sabe quando uma pessoa começa a entrar para dentro de um problema e não querer sair dele? Sabe quando uma pessoa começa a querer desistir? Sabe quando uma pessoa acha que não tem mais nenhum amigo? Porque Elias disse para o Senhor: eu estou só. Eu lutei pela tua causa, mas agora me sinto só. Se vocês lerem mais adiante, vocês vão ver. E o que Deus estava dizendo para ele? O que tu tens, Elias? Por que tu estás aqui? Como é que tu veio parar aqui? E para ele ir para essa caverna, ele teve que andar 40 dias. Ele andou muito e andou muito. Tanto é que num tempo antes, ele caiu, ele ficou enfraquecido e Deus teve que mandar anjos colocar pão e água para ele. E aí a Bíblia vai dizer ali que ele se fortaleceu com aquele alimento. Então quando o alimento vem de Deus, ele fortalece. Mas quando a gente vive pela comida que a gente come todos os dias, a gente pode perecer. A gente pode morrer. Mas se você depender da comida que Deus te dá, e esse homem comeu aquela comida oferecida por aquele anjo ali, e caminhou. Mas ele caminhou por aquele deserto e foi até aquele monte e achou aquela caverna.
E agora pensa aquele homem naquela caverna. Então, quando ele tinha sido alimentado pelos anjos, não poderia ele dizer: Senhor, eu vejo que tu me cuida, eu sinto que tu estás comigo. E quantas vezes nós estamos vendo Deus cuidar de nós? E quantas vezes nós sabemos estar ali as pessoas que estão do nosso lado orando por nós, e mesmo assim ainda a gente não dá atenção para Deus. Glória a Deus. Vamos nos enfiar lá dentro da caverna, chorando, enfraquecido, desestimulado, com problemas muitas vezes que a gente acha que a gente tem, que foi causados por outros. Verdade. Glória a Deus. Nessa noite, eu sinto que o Espírito do Senhor está aqui mexendo no nosso coração. Eu sinto Ele mexendo dentro do meu coração. Pai, aleluia. E me dizendo: essa caverna não é para ti. Aleluia. Esse lugar não é para ti. Eu tenho algo melhor para ti. Quando Lázaro estava lá dentro daquela caverna, daquele túmulo, daquela rocha, daquela pedra, Deus mandou que tirasse aquela pedra. Glória a Deus. Queria dar uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus tem novidade de vida para nós. O que nós não podemos é continuar achando que está tudo bem do jeito que estamos. É verdade. Glória a É uma Deus. palavra forte, né? Aleluia. Eu não acordava na madrugada e mandava dizer isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Senhor, aleluia. E se você veio aqui, é você mesmo e eu que temos que ouvir. Amém. Glória a Deus, Senhor. Porque Deus já estava preparando isso tudo para dizer nessa noite. Quem sabe quantas vezes, quantos dias fazia, quantas semanas, quanto tempo fazia que você não vinha na casa do Senhor, Glória a Deus. adorar o nome dEle, prestar culto àquele que merece ser adorado. Oh, Jesus, aleluia. Mas Ele diz para ti nessa noite: Glória a Deus, Senhor. não é o teu lugar. Oh, Deus. O que você está fazendo aí? E aí, se nós formos ver o texto, por duas vezes. A primeira vez ele fica dando um monte de desculpa e não vai direto dizer para o Senhor: Senhor, eu estou com um problema. Ah, Senhor, eu estou aqui porque eu estou com uma situação que eu não consigo resolver. O problema é quando nós queremos resolver a situação. É por isso que não dá certo. Porque nós não temos que resolver, nós temos que entregar, nós temos que confiar e descansar para o Senhor tomar conta das nossas situações, das nossas lutas. Tem coisas que a gente não vai entender nessa terra. Tem situações que nós não vamos conseguir dominar. Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer. É verdade. É só pela fé no Senhor. Glória a Deus. E se a gente não tiver firmado, nós vamos se socar dentro da caverna e vamos ficar lá. É verdade. Oh, Senhor. Glória a Deus. Essa noite nós precisamos meditar, olhar a nossa vida, e o Senhor pede para nós olhar como é que nós estamos andando. Aleluia. Como é que tem sido os teus dias, como tem sido a última semana, o último mês. É para nós nos examinarmos. Não, o Senhor não está aqui nos colocando para baixo, pelo contrário, Ele está nos dando ânimo. Está nos chamando a nos examinar e seguir a Ele, não voltar para trás. Glória a Deus. Elias, ele disse para ele: agora tu vais voltar pelo caminho que tu foi. Sabe? E eu vejo aqui assim que Deus deu muitas manifestações para ele. Porque no momento que ele falou, que Deus falou com ele: o que tu fazes aqui, Elias, nessa caverna? Elias falou muitas coisas para Deus, mas ele não, sabe assim, quando a pessoa fala, mas ela não sente Deus? Essa noite Deus, Ele quer que tu sinta a presença dEle, Aleluia. não só que tu escute Glória a Deus, Ele. Senhor. E era isso que aconteceu com Elias. Ele só estava ouvindo Deus. E aí então Deus começa a mandar uma manifestação para ele. Deus estava tentando chamar a atenção de Elias com as manifestações. Então ele mandou um vento forte. E Elias não viu Deus no vento forte. Deus mandou um terremoto. E ele não viu Deus no terremoto. Deus mandou fogo. E Elias não viu Deus no fogo.
Então, quantas vezes nós vamos, às vezes, na igreja e pedimos para Deus: quero ver a tua presença, eu quero sentir a tua presença. Por quê? Porque, sabe por que nós não vimos Deus nessas situações? Porque perdemos o foco. Ele perdeu o foco quando ele começou a não ser agradecido. Glória a Deus, Senhor. A falta de gratidão nos leva a perder o foco das coisas de Deus. Aleluia. Se você quer ser agradável a Deus, começa a agradecer. Glória a Deus, Senhor. Começa a reconhecer o quanto precisamos dele. O quanto você precisa dele. O quanto você deseja a presença dele. A palavra do Senhor diz, né, que a gente tem que desejar o Senhor como uma criança deseja o peito da sua mãe. Pensa um bebê. O bebê, quando ele está com muita fome, ele quer mamar, ele se desespera. Nada, não adianta tu dar nada, ele quer só o peito da mãe. Então, a palavra do Senhor é assim: a gente tem que desejar a vontade de Deus, tem que estar no nosso coração. Nós querer ardentemente ter essa vontade de Deus. E nós temos que procurar o Senhor. Nós temos que sair dessa mesmice, só vir no culto, fecha a Bíblia e vai para casa. Não, nós temos que ler a palavra do Senhor. Se a gente não consegue ler por qualquer motivo, ouve. Porque tem pessoas que não conseguem ler, mas todos nós aqui conseguimos ouvir. Aleluia. E se queremos que gere fé no nosso coração para conhecer a Deus, precisamos ouvir a palavra do Senhor. E Elias ficou nessa situação. Começou a pedir um movimento. Às vezes nós queremos um movimento. Nós queremos um movimento forte dentro da igreja. Queremos assim que caia fogo. Amém, glória a Deus. Eu oro sempre: Senhor, desce fogo do céu. Né? Faz um movimento, é lindo, mas você tem que aprender a ouvir Deus em qualquer situação. Aleluia. Não precisa ter um grande movimento para Deus falar. E Deus mostrou isso para Elias. Ele queria um grande movimento, mas Deus falou a ele com voz mansa. E aí ele entendeu e Deus disse para ele: o que fazes aqui? E aí a Bíblia vai dizer que ele colocou um manto sobre a cabeça dele, ou seja, se humilhou e ficou fora daquela caverna. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus. Eu digo para vocês: a caverna não é o seu lugar. Aleluia. É noite de romper. É noite de sair para fora. Em nome de Jesus. É noite de liberar palavras sobre nós mesmos. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus. Nós temos que ser mais ousados. Temos que liberar a palavra de bênção sobre nós. Às vezes eu escuto as pessoas dizer. Hoje eu ainda conversava com a minha irmã, que agora faz 3 meses que meu cunhado partiu. A minha irmã nunca mais tinha falado comigo desde quando ele ficou doente. Foi uma decisão dela. Só hoje que eu consegui falar com a minha irmã. E pensa assim, ela ficou mais de meia hora conversando comigo. Sabe? Mas é uma decisão. Como é bom quando nós falamos, como é bom quando nós temos amigos, como é bom quando nós temos pessoas a quem nós podemos dizer as nossas necessidades. Mas nós temos que dizer para nós mesmos. Às vezes nós falamos do nosso problema para alguém, aguardando, esperando que aquela pessoa dê uma palavra de Deus para nós, sendo que a palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Aleluia. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós. E nós temos que dizer: eu sou uma bênção. Eu sou do Senhor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é aquele que me guarda. Todos os dias da minha vida eu vou viver para Ele. Isso são palavras que nós temos que dizer todos os dias para o nosso Senhor. Glória a Deus, Senhor. Por quê? Porque nós estamos afirmando dentro de nós, sabe, a convicção. E é muito importante que nós profetizamos sobre nós mesmos. Às vezes nós reclamamos. Às vezes nós falamos: Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, vai na minha frente e tal. Não, Senhor, hoje eu quero dizer que eu te adoro. Senhor, hoje eu quero levantar minha voz e dizer que eu te amo.
E dizer para ti, Senhor, que tu és o único Deus na minha vida, que eu não posso viver sem a tua presença. É isso que nós temos que dizer para o Senhor e se agrada nele. Sabe, às vezes nós vamos para a presença do Senhor, nós só pedimos. Elias foi lá e começou a reclamar: Senhor, mas mataram os profetas, a mulher está me perseguindo, estou jurado de morte. Mas, gente, quem somos nós? Nós somos os filhos do Deus vivo. Dentro de nós está a maior preciosidade. O Espírito do Senhor dentro de nós. O Senhor não vai zelar por nós. O Senhor não ia zelar por aquele homem. Glória a Deus. Um homem que, mesmo que ele fez muitas coisas, e ainda que nós não tivéssemos feito nada para o Senhor, ainda que hoje eu comecei na fé, ainda que hoje eu me converti, o Senhor já é por ti. Aleluia. Porque Jesus já fez um sacrifício. Ele já pagou um alto preço. Amém. Glória a Deus, Senhor. Então eu digo para vocês essa noite: saia da caverna. Glória a Deus, Senhor. Rompe. Tenha coragem, tenha ousadia, tenha intrepidez para sair desse lugar que muitas vezes te prende. Aleluia. Deus quer nos levar a lugares mais altos. Glória a Deus. Deus quer nos levar a lugares melhores. Amém. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de nós ficar chorando com as nossas mimimis. E aqui eu fico me lembrando do meu marido, que ele disse certa vez aqui: eu pedi para o Senhor a morte, porque ele ficou com uma enfermidade que contraiu todo ele e ele não conseguia caminhar, nem tomar banho, nem coisa nenhuma. Se sentiu impotente e pediu para o Senhor: Senhor, me leva. E o que Deus fez? Ou me cura, Senhor, ou me dá uma chance, Senhor. Jesus. E Deus deu. Aleluia. Glória a Hoje Deus. ele não está aqui conosco, ele tinha outro compromisso. Mas eu digo para vocês: basta nós falar com o Senhor. Glória a Basta Deus. nós abrir o coração, falar exatamente. O Senhor entende a tua linguagem. Ah, mas eu não sei falar coisas bonitas, não vou saber falar. Não, sabe. Glória a Deus. Aleluia. Lembra que eu falei no início? Nós estávamos sendo formados e o Senhor já conhecia a vida de Glória a nós. Deus. Ele sabe tudo de ti. Verdade, Senhor. Não tem nada em ti que Ele não saiba. Glória a Deus. Não tem nada, absolutamente nada. Tudo Ele sabe. A palavra do Senhor Aleluia. diz: a palavra não saiu da nossa boca e Ele já conhece toda. Aleluia. Ele conhece teus pensamentos. Amém. Aleluia. Ah, mas eu guardo um segredo. Não. Tu guarda, pode guardar para qualquer pessoa. Em nome de Jesus. Mas tu pode ter certeza que Deus conhece Ele. Aleluia. E como é bom. E o Pai quer ouvir quando Ele te diz: Pai, eu quero te contar um Glória a segredo. Deus, Senhor. O Senhor deve vir de nós, né? Nós, seu Pai, eu quero te contar um segredo. Né? Ele sabe tudo. Mas Ele pede para nós falarmos, sabe por quê? Glória a Deus. Porque Ele ama ouvir a nossa voz. Aleluia. Qual pai que não gosta de ouvir seu filho falar? Oh, Deus Pai. Ele perguntou 2 vezes para Elias: por que tu está aqui? Ele já devia ter se tocado. Ó, se Deus está dizendo aqui, é porque Ele está junto. Não é porque tu estás ali ou lá. Não. O Senhor está sempre conosco. Glória a Deus. Independente de qualquer situação que possa estar acontecendo na tua ou na minha vida. Glória a Deus. Não importa. Ele sabe. E eu te digo: está chegando a resposta. Glória a Deus, Senhor. Chegando a Aleluia. resposta para ti. Glória a Deus, Senhor. Em nome Pediu? de Jesus. Glória a Deus. Deus te diz: tem uma resposta. para Glória a tua vida. Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Acredita? Não foi por acaso que viesse nessa Glória a noite. Deus, Senhor. Não é por acaso que nós estamos aqui. O Aleluia. nosso Deus não é um Deus que fica escondido. Não é um Deus que fica alheio às nossas lutas e às nossas tribulações. E quantas vezes dissemos: eu acho que Deus não se importa. Aleluia. Quantas vezes dissemos: não, eu acho que Deus,
não está interessado. E Ele está. Aleluia. Contrariando tudo que a gente pensa, eu te digo, Ele é um Deus vivo e poderoso. Aleluia. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Glória a Deus. E se Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. E Ele está aqui Em nome de por Jesus. nós. Ele está aqui para fazer uma grande obra. Ele está aqui para mudar a nossa mente, para revolucionar o nosso pensamento, para dizer para nós que tudo aquilo que nós vinha pensando até hoje podia ser que nós estivéssemos enganados. Aleluia. Ele quer mudar a nossa mente. Glória a Deus. Ele quer fazer nós entender Em nome de o Jesus. quanto o preço da cruz não foi fácil para Ele. Glória a Deus, Pai. Ele teve que se humilhar. Ele teve que desfazer de toda a glória que Ele tinha, para Ele ter vindo para essa terra. E aqui eu digo para vocês, e eu não me canso, e sempre que eu tenho oportunidade de falar uma palavra, como nessa noite, eu digo para vocês, para mim, um dos maiores milagres que já aconteceu foi o Senhor da glória, Senhor Jesus, estando lá na glória, junto com o Pai, Ele vir morrer, nascer no ventre de Maria. Glória a Ele Deus. se tornar uma semente Oh, Deus, Pai. de um Deus Todo-Poderoso que estava lá. É. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Aleluia. Jesus veio numa semente dentro de Maria, sendo ela virgem, conforme a palavra que nós já conhecemos lá em Mateus. Para viver a nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Ser homem como homens dessa terra. E para viver uma vida e para mostrar para nós que é possível. Ele veio mostrar para mim e para você que é possível. É possível nós vivermos uma vida no mundo atribulado que nós vivemos. Glória a Deus, Senhor. Numa época do fim. Talvez a última geração nessa terra. Mas Ele veio mostrar que é possível nós vencermos. Que é possível nós viver uma vida de santidade. E a vida de santidade é uma vida que é separada para Deus. Nós precisamos assumir o nosso lugar em Deus. Glória a Deus, Senhor. Nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Não é fácil? Não. Está ficando difícil essa palavra? Está ficando. Mas eu digo para vocês, Oh, Deus, Pai. o preço já foi pago. Glória a Deus. E Ele já fez tudo por nós. Amém. Então, se Ele venceu, nós também. Aleluia. Amém, Senhor. Ele disse isso. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você só. E agora eu penso comigo, nós não estamos sós. Pode te socar na caverna, mas tu não vai estar só. Glória a Deus, Pai. Então não precisa ir para a caverna. Em Viu? nome de Jesus. Sai da caverna, não vai mais para lá. Glória a Deus. Não é o teu Em nome lugar. de Jesus. Faz o caminho de volta. Às vezes precisamos retomar. Às vezes passamos por umas situações que nos chateiam, nos entristece, a gente chora. É normal, a gente é um ser humano. Mas eu digo para vocês, a gente pode sair de lá. Hoje, Aleluia. agora, Glória a se você Deus. quiser. Saia desse lugar que te traz depressão. Glória a Saia desse lugar que te oprime. Saia desse lugar que te traz tristeza. Saia desse lugar de abandono. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Elias tivesse ficado na caverna, ele não teria visto o que Deus tinha no futuro para ele. Verdade. Depois que ele saiu de lá, depois que ele ouviu a palavra do Senhor, ele se animou e ele saiu de lá. Assim, nós nesta noite vamos dar um passo de fé em direção ao Senhor e deixar para trás tudo que nos Em prendia. nome de Jesus. Ele ainda ungiu 2 reis e um profeta. Glória O a profeta Deus. Eliseu, que foi o Aleluia. maior companheiro de ministério dele. Verdade. Aleluia. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, ele ainda viu coisas
que ninguém tinha visto. Ele foi levado para o céu. Ele não morreu nessa terra. Ele foi um homem que foi arrebatado para os céus. Glória a Deus. O Senhor vai vir nos buscar. Amém. Nós só precisamos sair desse comodismo que a gente está. A gente só precisa sair desse lugar que muitas vezes parece nos prender ali. Rompa nessa noite. Glória a Em nome Deus. de Jesus, amém? Amém. Vamos romper, vamos sair desse lugar Em nome de que nos prende. O que é que te prende nesta noite? É a enfermidade. Glória a Deus. Diga para essa enfermidade, em nome de Jesus, Glória a Deus. tu não tem mais poder, enfermidade, Aleluia. sobre a minha vida. Glória a Deus, Senhor. O que é que te incomoda nesta noite? Em nome de Jesus, Senhor. Fique em pé comigo, Glória a Deus, Senhor. em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos agora. Se Deus falou contigo nesta palavra, se você quiser vir aqui à frente para nós orarmos um pouco, fique à vontade. Você está na casa do Pai.